Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus. Mais um culto, mais uma reunião. E agora nós acabamos de cantar sobre a rua de cruz. Levarmos nossa cruz até por uma coroa trocar. Você crê que Ele vive? Glória a Deus. E Ele está aqui conosco. Como nós cantamos, e Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Eu estava conversando com a irmã Tânia a respeito de... Eu falei, irmã, outro dia nós celebramos a Santa Ceia, já estamos de novo, né? É como o tempo está passando, é como abrir e fechar de olho, assim diz a palavra do Senhor. É como abrir e fechar de olho que a trombeta vai tocar. A palavra de Deus diz que aquele povo estava no Egito e o Senhor falou para que eles se preparassem para partir. Eles tinham que estar preparados, comeram, mas já preparado, vestido para partir. Assim também é a palavra do Senhor para a gente, para estarmos preparados para o que há de vir. Noé pregou 130 anos para aquele povo, 130 anos, e o povo dizendo que ele era maluco, maluco. E ele foi pregando, foi falando, e foi construindo a arca. Vai chover, o pessoal dizia que ele era maluco. É como nós falamos que o Senhor vai voltar, e eles disseram que nós somos malucos. Mas até que um dia começou a chover. Lembraram, correram para a arca. Mas a arca foi fechada por fora. A igreja do Senhor é a arca. Nós estamos pregando, estamos falando, mas será um dia assim como vai ser tomada a igreja. E aquele povo barulhento, que somos nós, que eles falam, não vai viver mais. Eles vão procurar por nós e nós estaremos na glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que têm sua Bíblia, seu smartphone, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Amém, meus queridos? A partir do verso 13. Glória a Deus. A palavra aqui, na minha, está a multiplicação dos pães e peixes. É uma passagem muito conhecida de nós, não é? Foi a primeira transformação, multiplicação, que diga, que Deus efetuou. Transformou pão em peixes. Mas essa passagem também, aqui nos evangelhos, os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, cada um fala, nesse mesmo texto, tem falado no evangelho de Mateus, de Marcos e de João. A mesma história, só que diferente interpretação. Mateus, ele pregava, ele trouxe a pregação para os judeus. Ele começa com a genealogia de Jesus, para dizer que Jesus é aquele Messias, é o rei que fora profetizado por Isaías que viria. Já Marcos tem a outra interpretação, e João. Desses 4 evangelistas, dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2, Mateus e João, foram discípulos de Jesus. Andaram com Jesus. Marcos e Lucas, Marcos foi discípulo com Pedro. E Lucas era médico e era grego. Ele andava com Paulo. Então a gente vê que os evangelhos podem diferenciar de um para o outro. Porque Mateus viu, presenciou os milagres de Jesus. É diferente você presenciar e explicar do que uma pessoa contar a você e você relatar. Amém? Aqui então vamos no 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela,
curou os enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partindo o pão, deu ao discípulo, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram. Levaram os pedaços que sobejaram 12 cestos. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus. Senhor e amado Pai, Senhor, isso aqui é a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Aqui está o Teu servo, Senhor. Usa-me conforme o Teu querer, Senhor, para falar através de mim, para a Tua igreja. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas sim do Seu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Onde Jesus andava, sempre tinha multidões. Aquilo não era novidade. Onde Jesus pregava, onde ele passava, acompanhava-o sempre multidões. Seus discípulos estavam acostumados com Jesus, curando, fazendo várias coisas. A multidão não era novidade. Mas a palavra diz que, e Jesus ouvindo isso, o que foi que Jesus ouviu? A palavra de Deus diz que, aqui no 14, ouvindo Jesus que João Batista fora preso e morto, o ministério de João Batista se encerrou. João Batista é aquele que foi profetizado por Isaías: voz que clama no deserto, que veio preparar o terreno para o Senhor. Além de ser profeta, João Batista também era primo de Jesus, mais velho que Jesus, 6 meses. Ele era filho de Isabel e do profeta Zacarias. Profeta não, do sacerdote Zacarias. E a Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo visitou Maria e disse que ela ia conceber pela obra do Espírito Santo, falou também para ela que Isabel, sua prima, estava grávida. Então, o nascimento de Jesus e de João Batista foram 2 milagres. Nós sabemos que Maria era virgem, estava desposada de um homem de Judá, que era José. Era jovem. Isabel, esposa de Zacarias, é normal um casal ter filhos? Normal se Isabel fosse jovem. Isabel já era avançada de idade. Tudo bem, podia ser avançada de idade, mas podia ter filho. Mas Isabel era estéril desde a sua mocidade. E o anjo apareceu a Zacarias no templo e falou que ele ia ter um filho, ia se chamar João. E ele perguntou: como assim? A diferença entre Maria e Zacarias, o mesmo anjo que falou, Maria creu no anjo, falou: olha, faça conforme a vontade do Senhor, creio naquilo. E Zacarias falou: mas como assim? Muitas vezes Deus fala que vai fazer alguma coisa para mim, para você, e a gente fica pensando nas nossas capacidades. Mas quem sou eu? Não sou capaz disso, daquilo. Mas não é com a sua capacidade, não é com a minha capacidade. Ele é que capacita, que nos capacita. Por isso Zacarias ficou mudo, porque não creu. E o anjo falou: eu sou Gabriel, que atendo lá no templo de Deus. Mas porque não creste em mim, ficarás mudo. João cresceu no deserto. João foi separado do ventre da mãe dele. João era nazireu, ou seja, separado.
Houve 3 nazireus na Bíblia: Golias, Samuel e João Batista. A característica do nazireu era não beber bebidas fortes e ter um cabelo comprido. Eu não poderia ser, porque eu já consumi bebida forte e não tenho cabelo. Mas Jesus me alcançou, a misericórdia dele. Então, ele era separado. E diziam que ele vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, vestia uma roupa bonita, roupa com pelo de camelo, João Batista. Por que João Batista foi preso? Por que João Batista foi morto? Ele pregava a verdade. Engraçado, pregar a verdade, você é perseguido, porque a verdade liberta. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, não há outro caminho. E é a própria vida, Jesus é a própria vida. Os maiorais dos sacerdotes foram perguntar a João: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não. És tu algum dos profetas? Ele: não. És o Cristo? Ele falou: não sou. Ele podia ser: não, podia ser: não, calhar eu sou, nem sei. Ele: não. Porque eu batizo com água. Mas há um que é antes de mim e vem. Engraçado, como é que ele pode falar? O pessoal fala: esse cara é maluco. Vem um que é antes de mim e depois de mim, que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. As multidões iam a João no deserto e perguntavam o que deveria fazer. João pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ele estava preparando o terreno para o Messias, que era Jesus. Sendo primos, eles não se conheciam. Mas João, assim que viu Jesus, que vinha para ele batizá-lo, ele reconheceu Jesus. Por que ele reconheceu Jesus? Porque a palavra diz que quando a sua mãe, Isabel, estava grávida dele com 6 meses, Maria, a mãe de Jesus, foi visitá-lo. Assim que ela chegou e clamou: Isabel disse que a criança mexeu no ventre dela, foi cheio do Espírito Santo. E dessa vez que Jesus foi criado, não foram criados juntos, quando ele viu Jesus, ele sentiu mesmo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus foi para batizar, ele falou: você vem a mim para batizar, Jesus. Façamos tudo para cumprir o que foi escrito. E ele batizou Jesus. Assim que ele batizou Jesus, desceu uma pomba, uma forma corpórea do Espírito Santo sobre ele. E uma voz dizendo: esse é meu filho amado que me compraziz. Glórias a Deus. A palavra de Deus, aqui, Jesus, não sei, poderia ter entristecido, mas a obra de Deus não pode parar. O inimigo, todos aqueles acharam que, olha, acabou, João Batista morreu, acabou, não há mais pregação. João Batista morreu porque falou a verdade. Porque o rei Herodes, o rei pode muitas coisas, mas não pode tudo. Tinha mulheres, podia ter outras mulheres, ter concubinas, podia ter tudo. Mas o que Herodes fez? Tomou a sua cunhada, Herodias, mulher do seu irmão Filipe. João Batista podia ficar calado: vou me meter nisso, não. Mas não, ele falou: não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão. Falou com o rei, mexeu com autoridade. E o rei mandou prender. Mas a mulher, Herodias, ficou com raiva dele, que foi... Ele descobriu, ele falou do adultério. Os irmãos conhecem a história, que depois João Batista foi morto
cortaram a cabeça. Mas aqui, Jesus retirou-se. Jesus queria um pouco, saiu dali com o barco, a palavra diz. Mas a multidão, sabendo onde ele estava, seguiu, foram a pé. Porque onde Jesus estava, eles iam. Procuravam, Jesus queria, estava no monte, eles iam. Onde Jesus estava, eles iam atrás de Jesus. Jesus saindo aqui, podia falar, manda eles embora. Não, Jesus os viu. Aqui fala no 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão e se possuiu de compaixão para com ela e curou os enfermos. Jesus viu, Jesus tem compaixão de nós. Ele cura nossas feridas. Ele ouve a nossa oração. Ele se compaz de nós. Amém? E ele teve pena ele pregou para aquele pessoal, pregou para aquela multidão. A multidão, meus amigos, muitas vezes, essa multidão, como outras multidões que acompanhavam Jesus, não era homogênea, ou seja, não tinha no mesmo propósito. Era heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Cada um buscava o seu bem. Dentre essas, tinha os enfermos, que procurava a cura física, os aleijados, os coxos, os leprosos. Haviam aqueles que procuravam a cura espirituais, os endemoniados, possessos. Havia aqueles que eram simplesmente curiosos, iam lá para ver se Jesus fazia isso mesmo, se era isso mesmo que falavam. E havia aqueles que criam, os crentes como nós, criamos Jesus. Todos tinham procurava alguma coisa com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus estava pregando e um certo homem da sinagoga foi ter com ele, que disse que a filha estava doente para morrer. E ele falou, eu vou na tua casa, Jairo. E que Jesus indo à casa de Jairo, a multidão estava ali sufocando Jesus, daqui, daquela, Jesus andando, e o pessoal empurrando. Mas de repente Jesus parou e disse, alguém me tocou. Estranho, né? Uma multidão apertando você daqui e dali, e ele para e diz, alguém tocou. Mestre, mas como o senhor diz, alguém me tocou? O senhor está coberto de multidão aqui. Não, alguém me tocou. Parou, alguém me tocou. Por quê? Porque houve um toque diferente. Jesus sentiu um toque e ele diz, de mim saiu virtude. Porque houve um toque pela fé. Uma mulher, o fluxo de sangue, nós conhecemos a história, tocou em Jesus pela fé e foi curada. Quando ele falou, alguém me tocou, ela falou, quem era ela? Ela era excluída da sociedade, não poderia estar com seus familiares, não podia ter convívio, porque ela era afastada, porque era imunda, considerada imunda. Mesmo se alguém descobrisse que ela estava ali no meio daquela multidão, ela podia ser apedrejada e morta, porque assim era a lei. Ela creu e tocou em Jesus pela fé e foi curada. A palavra de Deus também diz que Jesus estava passando por Jericó. Jericó, até hoje, os judeus não passam por Jericó. Porque Jericó foi aquela cidade que Josué cercou e destruiu as muralhas. E Josué falou, nunca mais essa cidade seja reconstruída. Toda vez que alguém é amaldiçoado, como Josué amaldiçoou, ninguém poderia fazer. Mas ali, naquela cidade, passou o que era maior que Josué. Jesus, o Messias. E tinha uma multidão com ele, uma multidão muito grande. Havia um cego à beira do caminho e ouviu o barulho daquela multidão. E perguntou quem é. Era o Jesus. É o Jesus. No meio daquela multidão, só o cego enxergou pela fé.
E ele era o Messias. E gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela multidão, um cego enxergou o sobrenatural, o espiritual, e viu que aquele era o Messias falado. Jesus parou no meio daquela multidão, porque ele chamou. Muitos falam, pode falar Jorge, pode ter muitos Jorge, mas fala Jorge, filho de Expedito. Sou eu. E aquele cego Bartimeu fez o chamado messiânico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou chamá-lo. Aqui Jesus viu a multidão, teve compaixão, curou os enfermos. Os discípulos falaram: Jesus, olha, está ficando tarde. Aqui é ermo, eu não vi nenhum Tesco por aqui, nenhum Sainsbury, nenhum Lidl, não vi nenhum supermercado aqui para esse pessoal comprar alguma coisa para comer. Estavam preocupados, é normal. Eu falei assim: olha, esse pessoal todo. A palavra diz que tinha 5.000, não era 10, 20, 100, 5.000 entre homens, mulheres e crianças. Como é que não vão fazer? A resposta de Jesus é uma resposta: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Mas como assim damos nós de comer? O que é que tens aí? Nós só temos 5 peixes e 2 pãezinhos. Aquela multidão estava faminta. Aí fora uma multidão faminta da palavra do Senhor. E ele essa noite fala conosco: dai vós de comer o pão da vida que é ele. Dai vós de comer. Em 2 Reis, capítulo 4, do 1 a 2, o profeta Eliseu estava e veio uma mulher falar: profeta, o meu marido era teu servo e servia a Deus e morreu. E o profeta: diz-me o que eu posso fazer por ti. A mulher falou: olha, meu marido morreu, o que sustentava, o provedor, e agora? Eu tenho 2 filhos, e os credores estão querendo pegar meus filhos, levar como escravo. Aquele homem, a Bíblia não diz como ele se endividou. Mas não foi o homem do bar buscar porque ele devia a cerveja, o cigarro, não. O fato de nós sermos filhos do Senhor, às vezes temos problemas. Deus falou que nós ia termos aflições, mas para ter bom ânimo. O fato de nós sermos cristãos, não estamos livres das tempestades. E Eliseu perguntou àquela mulher: o que tu tens? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Na sua mão, uma botija de azeite não é nada. Na sua mão, 5 pães e 2 peixinhos, não é nada. Mas na mão do homem de Deus, ele falou assim: tome vasilhas e não poucas. Vá, fecha a porta e encha. Aquela mulher, o marido morreu. Os 2 filhos iam ser levados. Já a viúva era muito problema. Agora, aqueles filhos era a esperança dela. A esperança de ela, da velhice dela, que iam cuidar dela. Aquela esperança quase estava perdida. Vá e tome vasilhas e não pouca. Imagine se aquela mulher tivesse dado mau testemunho, quem ia emprestar vasilha? Por isso nós temos que ter bom testemunho, para que possamos, na hora de uma aflição, pelo menos uma vasilha alguém nos emprestar. Senão, chegasse batista numa porta: você não vai emprestar não, você é isso, isso aqui. O bom testemunho da gente.
conta muito. Já pensou? Pegue vasilha e não poucas. E ela foi, e a palavra de Deus que o homem, enquanto ela tinha vasilha, o azeite. Enquanto ela tinha vasilha, o azeite jorrou. Enquanto você tiver vasilha, meu irmão, o azeite vai jorrar. Porque o Deus provedor, aquele que provê, Ele está aqui essa noite. Eu não sei como você chegou, não sei como você passou essa semana, não sei como está a sua vida, não sei o que você precisa, mas aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda o coração, Ele está aqui para derramar o azeite e o bálsamo. Se você precisa de uma porta de emprego, Ele é o Deus que abre. Se você precisa de saúde, Ele cura. Não há nada impossível para Ele. Os discípulos estavam acostumados a Jesus curar cegos, coxo andar. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho no casamento. Eles viram Jesus fazer isso, mas e agora? Jesus, são 5.000 pessoas, 5 pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E agora? O Deus da provisão, da multiplicação. Ele pegou aqueles pães, levantou ao Pai e agradeceu. Nós temos que aprender algumas lições aqui. Jesus não mandou eles ficarem em fila indiana, um atrás do outro. Jesus falou com eles, manda sentar, dividiu em vários grupos. Assim é eu e você, quando Jesus falar, Senhor, manda alguém falar com esse povo aí fora. Ele falou, não, vai você falar. Mas como eu vou falar? Você não vai falar com todo mundo. Você vai um vizinho. Ah, mas eu não sei falar inglês. Fala, God love you, fale. Vale. Abre a boca que ele vai colocar as palavras certas. Muitas vezes eu falo também, eu falo com minha esposa, veja, mas nós não sabemos falar inglês, não achamos tanta desculpa. E ele está falando, é você que vai fazer. Vá. Fale. Não para todos, fale para um, para dois. Ele dividiu, Jesus dividiu eles todos ali sentados na relva. E o milagre, eles sentaram, Jesus cortou o pão e foi dividindo. 5.000 pessoas, homens, e homens comem, né? Mulheres, crianças. Que glorioso, não é? Se vê um Deus tão maravilhoso, provedor, que provê, que se entristece. Nós estamos aqui com a mesa para a Santa Ceia. A última ceia, Jesus teve com queria estar com os seus discípulos. Ele sabendo que vinha chegar a sua hora. Mas ele não se preocupou com ele próprio. Ele se preocupou com os discípulos que estavam tristes. A mesa pronta, tudo. Jesus, despe, o Rei da Glória, cinge de uma toalha. Pega uma bacia com água. O Deus Todo-Poderoso, aquele sem mácula, sem pecado, aquele que a cruz não era para ele, a cruz era nossa. Se humilhou como servo e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro falou, meus pés você não vai lavar. Ele falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem comunhão. Porque as mesas daquele tempo não era como nós sentávamos. Eles sentavam e colocavam os cotovelos e ficavam de lado. E ficava o outro do lado dele. E os pés sujos. É por isso que tinha que ser lavado os pés.
E quem fazia esse trabalho era um servo, os mais humildes. E Jesus se fez servo. Ele se preocupou, ele se preocupa conosco. Essa comunhão, essa nova aliança. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso nós fazemos parte dessa nova aliança. Glória a Deus. A pergunta é: quem somos nós ante essa multidão? Somos crentes, os que estamos atrás de uma bênção, de um trabalho, ou somos verdadeiros adoradores? Porque Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Você pode ver um Deus Todo-Poderoso falar, olhar do céu e falar: achei meu servo Davi. Um Deus procurando. Quem somos nós para Ele procurar? Quem sou eu, quem é você, vermezinho de Jacó, para que Ele cuide, que Ele se importe? Muitas vezes nós pensamos, Deus não se importa comigo, eu tenho uma promessa, não se cumpriu. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, passaram-se 700 anos até a promessa cumprir. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Amém? Que possamos hoje refletir quem somos nós na multidão. Nós viemos para a casa do Senhor para adorá-lo, ou atrás do Deus que só que cura, só que abre portas? Quem somos nós? Amém? Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome.